E hoje aqui comigo, olha só na nossa tela já, o colunista, o jornalista também, o Jones, que é professor, educador popular também, e também o professor Marco Antônio Villa. Sejam todos muito bem-vindos. Teremos muito assunto hoje para conversar. E já nesse programa de hoje, de cara, exatos 100 dias do governo Lula, a gente vai começar primeiro com esse assunto absurdo aí do vídeo de Dalai Lama. Quero puxar aqui pela questão da idolatria, né? Já que muita gente viu esse vídeo hoje, que é um mal antigo na nossa sociedade, nocivo. E, professor Villa, vou começar com o senhor, porque acho que vale um apanhado para a gente começar até para falar dessa figura dos ídolos, né, da idolatria que é criada em cima, principalmente, de líderes religiosos, líderes políticos, que quando tem uma crítica, aí parece que desmonta mesmo, né? Por que é tão nociva essa figura do ídolo, seja em qualquer área? Bem-vindo. Bem-vindo, abraço a todos. Bem, eu acho que eu discordo daquela célebre frase do Brecht sobre triste o país que precisa de heróis. Eu acho que é bom ter heróis, ter como grandes referências, né? O caso do Dalai Lama, é bom lembrar que tem toda a discussão do Tibete, é a discussão política, né? Da revolta que ocorreu. É bom lembrar que, historicamente, desde o século XVIII, mais ou menos a China tem essa configuração atual. Antes do século XVIII era um pouco menor. Século XVIII é um momento em que a China é a maior potência mundial, em termos não só de extensão territorial, de população, de importância econômica. O problema que ela teve foi na passagem do início do século XIX e que depois aí teve aquelas tragédias, guerra do ópio, a ocupação de Hong Kong, aquelas humilhações que a China acabou sofrendo no século XIX e mesmo no século XX. Mas isso é uma outra história. Então a figura do Dalai Lama tem a ver com essa questão política, ele se desloca, acaba indo para a Índia, e agora, é um líder religioso, aos que acham que ele faz. Eu confesso a você e a todos que nos acompanham que eu nunca li uma linha do Dalai Lama. Sei que ele existe, sei que ele tem as suas posições políticas, mas eu nunca me debrucei sobre o que ele efetivamente escreveu, né? Agora, tem líderes religiosos e líderes religiosos, né? E tem líderes políticos e líderes políticos. Por exemplo, se você quiser pegar uma referência da segunda metade do século XX, num momento histórico muito complicado e num país extremamente complexo, o Nelson Mandela é a figura do Mandela na África do Sul, né? Que não é só, entre aspas, todos os problemas de vocês ficar 2 décadas preso e tal, mas você tem o apartheid e ali ia um processo que vinha de há muito, e ele conseguiu pacificar a África do Sul. Então, só para concluir, tem líderes e tem aqueles líderes que acabam criando essa relação de fanatismo e tem aqueles que são referências a seus povos. Eu não gosto, por fim, da expressão populista, porque populismo, no sentido sociológico, é o que ocorreu na América Latina no momento da transição da sociedade, do êxodo rural, campo-cidade, e da sociedade de massas para a transição da sociedade de classes, né? Então, é um momento histórico da América Latina, populismo. Populismo, o conceito atualmente que é usado, em termos sociológicos, é absolutamente equivocado e não tem a precisão. Que era Cárdenas, México, Perón, Argentina, classicamente, e Vargas, Brasil, né? Falar populismo no século XX e misturar Chávez na Venezuela, né, com o Orbán na Hungria, é piada, né? Em termos teóricos, isso não se sustenta. Sim. Jones, bem-vindo também ao Segunda Chamada, ao My News. Quero te ouvir também como que foi para você, como foi a sua reação ao ver esse vídeo do Dalai Lama. Olá, boa noite a todo o público do My News. É um prazer estar aqui, boa noite aos colegas de bancada. Veja, a figura do Dalai Lama é uma figura bem controversa e com passagens lamentáveis na sua biografia há muito tempo. Só que o Dalai Lama ele é bastante protegido pelo mainstream intelectual e midiático porque ele cumpre uma função, né, geopolítica muito precisa. O professor Villa citou a questão do Tibete, né? Não existia controvérsia durante boa parte do século XIX e XX que o Tibete era parte do território da China continental. Só que aí, quando acontece a Revolução Chinesa em 1949, a política dos Estados Unidos para enfraquecer o novo governo comunista é estimular o separatismo, e aí no Tibete, em Xinjiang e outras regiões da China, acaba que você tem uma revolta ali. Também
ocasionada por um erro na condução política dos comunistas chineses, numa perspectiva de um ateísmo militante, às vezes muito agressivo. Só que a realidade é que o Tibete, antes da intervenção da China continental, era um regime feudal, em que 90% da população vivia na escravidão, que tinha uma expectativa de vida abaixo dos 40 anos, médio para a população, em que os monges tibetanos viviam como senhores feudais, proprietários de escravos, de servos e por aí vai, e que existiam costumes odiosos, né, como, por exemplo, quando um senhor morria, parte dos seus criados eram enterrados junto com ele. Tem um texto muito interessante do historiador estadunidense, o Michael Parenti, que é o feudalismo cordial. O Michael Parenti faz um debate sobre o que era o Tibete antes da intervenção da China continental, dirigida pelo Partido Comunista, e como foi construído uma mitologia política em torno do Tibete pré-Revolução Chinesa e do Dalai Lama representando essa visão idílica do Tibete, né? Inclusive aquele famoso filme, né, sobre o Tibete, interpretado pelo Brad Pitt, que é oriundo de um livro, 7 anos de solidão, se não me falha a memória agora, foi um livro escrito por uma figura nazista, que tinha profundas simpatias pela ordem aristocrática do Tibete. Então, veja, o Dalai Lama é uma figura complicada e controversa, é um líder religioso que acumula declarações racistas, declarações problemáticas, posições muito controversas, só que agora chegou num patamar tão absurdo que é impossível você fazer uma análise contemporizada, é impossível tentar justificar. O Dalai Lama chegou nos anos 90 a dar uma declaração dizendo que a intervenção das potências ocidentais na China, o que os chineses chamam do século de humilhações, né, que vai ali da Guerra do Ópio até a libertação da China com a Revolução Comunista, foi um período positivo de avanço civilizacional, e foi uma época em que milhões de chineses foram mortos e que o país foi reduzido ao país mais pobre do mundo. Então, fiquei profundamente enojado, mas não surpreso, né? Acho que a figura do Dalai Lama precisa passar por um debate público mais arejado, mais transparente, que a gente vai ver que não tem um líder ali para ser admirado. Ele é muito diferente, por exemplo, para citar outro líder religioso, do Papa Francisco, que ali sim é uma figura que, embora você tenha elementos controversos na sua biografia, é uma figura que tem o que se admirar, o que se elogiar. Não é o caso do Dalai Lama. Eu espero que esse episódio lamentável sirva para abrir esse debate, né? Porque a visão que se tem em torno do Dalai Lama e do Tibete pré-Revolução Chinesa é uma visão bem fora da realidade. Se louva como uma espécie de local de espiritualidade um regime socioeconômico de escravidão. Aí a gente pode debater abertamente e longamente o que foi que a China comunista fez no Tibete na intervenção. Perfeito, totalmente aberto. Agora, a situação anterior era um regime de escravidão e servidão para mais de 90% da população da região. Jones, eu já vou puxar, inclusive, a política aqui com a Carla agora, mas antes já tem vários comentários aqui chegando, principalmente muitas pessoas estranhando o professor Marco Antônio Villa e Jones na mesma roda de conversa aqui, ó. Justamente a curiosidade aqui desperta, ó. O Anielo fala assim, ó, Manilson chamando o Jones, estou chocado. Primeiro convidado da verdadeira esquerda radical brasileira que eu vejo no canal. E aqui tem um comentário também do Marcelo Meira, falando, sublime professor Marco Antônio Villa, que é meu maior ídolo e maior guardião da República, da história do Brasil republicano. Aí, ó, feito os elogios para vocês. Carla, vamos puxar aqui. A gente já chega comentário para a gente também, viu, Carla? Não vamos ser só os dois, não. Vamos puxar já para a política aqui. A gente participou do café da manhã com o presidente Lula. O presidente está embarcando para a China. Vamos falar sobre a expectativa. O que você sentiu do presidente ali? Porque realmente há uma expectativa grande dessa visita que foi adiada por causa da pneumonia, mas também, principalmente em Lula, nesse papel dele de tentar um grupo de países para esse cessar-fogo, numa semana em que ele foi criticado, inclusive, pela própria Ucrânia, né? Pelo presidente, inclusive, ao falar que teria que ceder a Crimeia. É isso. Bom dia, Dani. Obrigada pelo convite. Bom dia, professores aí, que falaram muito bem. Eu só faço o parênteses de que a cena do Dalai Lama é deplorável mesmo, enfim, só para comentar. Mas o presidente Lula, no café da manhã na semana passada, o Daniel, ele estava tentando passar uma ideia de otimismo. Tudo
que qualquer assunto que surgia, ele falava, na volta da China a gente vai ter essa solução, na volta da China a gente vai ter a solução. E aí, quando ele cita a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, ele coloca aí, e aí ele vinha, né, de alguns episódios que os auxiliares principais ali dele atribuíam a uma língua meio solta, falando demais, falando besteira, e ele teve uma retração por conta da pneumonia, mas que ali, né, nos bastidores, muita gente falava, é bom que o presidente fique um pouquinho mais quieto agora, essa semana, para não falar besteira, a gente está tentando combinar aqui algumas coisas. E nesse café da manhã, quando ele fala da Rússia e da Ucrânia, ele fala sobre essa tentativa de construir alguma saída pela paz, né? E aí ele dá algumas declarações meio dúbias, assim, do tipo, quando dois não quer, um briga, e talvez o Zelensky tem que ceder um pouquinho também. Aí a gente vai lembrando que nessa política externa, né, tem de um lado a China com a Rússia, tem os Estados Unidos, são peças muito sensíveis. O Celso Amorim, que é um representante da política internacional, apesar de não ser um ministro oficial, ele teve na Rússia recentemente, né? Então, o presidente Lula, ele faz acenos de que quer construir essa paz, mas é uma linha muito tênue, né, entre todas essas potências aí para poder construir. E agora, o que o Lula mais quer, além vamos dizer assim, eu acho que mais até do que a paz, ele quer ter esse destaque pela busca da paz, né? Ele fala muito de colocar o Brasil de volta aí ao cenário mundial depois de 4 anos de governo Bolsonaro com uma série de retrocessos. E esse papel do Lula é um papel que ele considera muito importante, porque, sabe, Dani, uma coisa que muitos ministros têm falado, que esse Lula agora, a versão 3 aí, né, se mostra muito ansioso, ele fala que ele não tem tempo, né, para fazer as coisas. Então, esse papel de líder e de ter um destaque, eventualmente, numa construção de um fim da guerra da Rússia e da Ucrânia, que já, né, passou muito tempo em relação a isso, é um objetivo que o presidente realmente tem buscado. Agora, não é uma questão fácil, ele vai para a China, esse assunto não é aí o dito principal, mas vai estar nas conversas, e aí é bem sensível a questão, porque aí a gente tem do lado China sendo uma relação mais delicada, e os Estados Unidos sempre também uma figura geopolítica muito importante, que você tem que manter as relações ali tudo muito tênue, né? Sem dúvida. Ô, Carla, estão puxando minha orelha aqui porque eu não deixei você falar do Dalai Lama, mas foi falha minha aqui, ó. Mas olha, eu não falaria tão bem quanto eles dois. Eu não tenho toda essa bagagem para analisar o Dalai Lama. Eu confesso que seria um pouco mais superficial. Mas a indignação com a cena, porque é uma coisa assim, você vê uma criança e a criança ela fica parada, dá uma angústia. É uma coisa que... E a gente tem, na Igreja Católica, por exemplo, uma série de denúncias, né? Enfim, pedofilia, coisas muito graves. Assim, a gente vê uma cena dessa é realmente muito ruim, mas eu não complementaria tanto quanto eles tão profundamente esse tema. Pode ficar tranquilo, melhor no meu lado. Parece. A falha foi minha, peço desculpa. Vamos continuar na questão da China, da viagem. Professor, a Carla falou bem do protagonismo que a gente via de Lula nos últimos mandatos dele, Lula 1, Lula 2, na política externa. E agora, depois dos 100 dias, né? Esse marco dessa viagem para a China, e já apostar alto, sendo esse possível porta-voz ou o grande intermediador desse cessar-fogo, não é uma aposta muito alta para Lula nesse Lula 3, justamente nessa recondução, nessa tentativa de fazer o Brasil voltar ali ao cenário de destaque na política internacional, professor Vila? Olha, acho que o primeiro ponto positivo é que o Brasil deixou de ser um Estado pária da comunidade internacional, que havia uma vontade, um desejo do quadriênio presidencial anterior de ser pária, e como se fosse um autoelogio, algo que nunca tinha ocorrido na história da República. Então, isso já é uma questão positiva e importante. Ou seja, o Brasil volta a fazer parte da comunidade internacional, dos grandes debates, e isso é muito importante para o país, em todos na parte diplomática, na parte econômica, né, muito importante no país que necessita de investimentos estrangeiros, né, na parte política e tal. Agora, a questão específica da viagem à China, que acabou sendo adiada pela enfermidade do presidente Lula, aí já é uma questão mais complexa, né? Muito mais complexa. É bom lembrar que as relações atuais,
só o PIB da China é 10 vezes o PIB da Rússia, né? Se a China não é hoje uma potência militar à altura do que é a Rússia, logo será daqui a alguns anos. Em termos econômicos, hoje depende de cálculos, mas alguns economistas que trabalham com a economia internacional veem que já o PIB da China seria superior, inclusive, ao PIB dos Estados Unidos. E, por outros cálculos, seria superior daqui a 2 ou 3 anos. Em suma, houve um deslocamento do eixo econômico do desenvolvimento capitalista do Atlântico para a região Ásia-Pacífica, e a China lidera esse processo, né? Agora, no caso do Brasil, a China é o nosso maior parceiro, vale destacar. Quem diria 30 anos atrás que a China seria o maior parceiro, seria considerado doido, né? É bom lembrar que o Brasil restabeleceu relações com a China, com a República Popular da China, no governo Geisel, na gestão do chanceler Azeredo da Silveira, né? E, com isso, é uma condição indispensável se restabelecer a relação com a República Popular da China, romper relações com Taiwan, né? Isso era uma questão colocada pelo governo chinês, e o governo brasileiro seguiu, assim como todos os outros, e agora, dias atrás, Honduras, um dos raros países ainda que tinha relações diplomáticas com Taiwan. A questão que é uma província rebelde da China, né? Isso daí, evidentemente, alguém que fale dizer o contrário aqui não conhece um pouquinho da história chinesa. E quando o Chiang Kai-shek acaba fugindo e o Kuomintang derrotado na Guerra Civil. Bem, e a proclamação da República Popular da China, 1º de outubro de 1949, em Pequim. A questão que se coloca é muito complexa na Europa. É a primeira guerra mesmo entre dois países, que nós tivemos os gravíssimos incidentes da Iugoslávia quando ela se desagregou, mas guerra é a primeira desde 1945 na Europa, desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, algo impensável. Muitos imaginavam que a guerra seria meteórica, né? E o exército russo não era o que se imaginava. Foi um verdadeiro desastre. Aquela cena daquela coluna de tanques fica célebre pela incompetência militar russa. Bem, e a guerra se estende até hoje. A grande questão é que a Ucrânia é sustentada na guerra, claro, com apoio dos países da Europa e dos Estados Unidos, né? Um apoio militar. A questão é complicada. Não é sentar na mesa, como diz o Lula, vão sentar os dois presidentes, Putin e Zelensky, vão chegar a uma solução. Não. Porque, por exemplo, envolve a questão da Crimeia. Quem conhece um pouco, Orlando Figes, um dos grandes historiadores ingleses, né, que tem trabalhos belíssimos sobre a Revolução Russa, sobre o stalinismo, sobre a cultura russa, tem sobre a Guerra da Crimeia. Nós sabemos que, quem estuda um pouco história, que a Crimeia é russa. Né? A Crimeia não é ucraniana. Eu sei que alguns ucranianos podem ficar furiosos, mas ela era russa, e por incrível que pareça, o Khrushchev, que era ucraniano, quando foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, é que transferiu, em certo momento, a Crimeia para a Ucrânia. É bom lembrar que os que governaram na Soviética por mais tempo não eram russos. Né? A questão então, que se coloca é que hoje a aliança entre China e Rússia é muito forte. Quando o presidente, e eu estou concluindo, Xi Jinping, tinha dado uma declaração dizendo que tipo de aliança ele tinha estabelecido com a Rússia, eu achei que era exagero a expressão usada de uma relação tão forte. E é muito forte. Hoje, economicamente, a Rússia é muito dependente da China, extremamente dependente da China. Então, invertendo o que ocorreu, é uma longa história, não dá para falar aqui, né? Mas da difícil relação entre Stalin e Mao, Terceira Internacional, Kuomintang, aí tem uma longa história que não dá para a gente entrar nesse momento. Mas eu acho que o Lula, se ele imaginar que vai conseguir a paz entre a Ucrânia e a Rússia, vai ser um delírio, né? O que é possível obter na declaração final com a China além das questões econômicas que nos interessam diretamente e são fundamentais até para melhorar a expectativa interna aqui do Brasil, da economia, é um desejo de paz, tanto da China como do Brasil, para o conflito, no sentido muito vago, diplomático. Que tipo de paz? Aí que é a grande questão. Né? O Zelensky diz que não cede a Crimeia. Aí não tem paz nenhuma, porque a Crimeia, desde 2014, voltou ao domínio russo. A questão é a região do Donbass, e aí é muito complicado. Então, eu acho que o Lula também não pode exagerar o seu papel nessa conjuntura, que não é a mesma do Lula 1, Lula 2. O cenário internacional é outro. Aí que é a grande dificuldade. A história não se repete.
né, o cenário internacional da terceira década do século XXI não é o mesmo cenário internacional da primeira década desse mesmo século. Por exemplo, e para concluir, desculpe a extensão, o papel da China, né? Basta ver o que ela comerciava com o Brasil em 2003, o papel dela e o PIB agora. Inclusive, há uma comparação do Jornal Globo muito boa. O PIB triplicou da China, da visita que o Lula fez à China até o Lula 1, né? E o do Brasil aumentou cerca de 10%. Então, só para ver em termos econômicos, e o papel da China no mundo. Então, é um outro momento histórico. E toda vez que a gente fala de uma visita à China, principalmente de um presidente, a gente também lança os olhares para os Estados Unidos, né, professor Jones? Como que você vê essa visita de Lula à China agora, diante dessa tentativa, dessa mensagem de paz, até de fim da guerra, desse cessar-fogo? Você acha que, além dos negócios que estão sendo feitos, né, desde a ida dos empresários lá há algumas semanas, e agora com a consolidação da ida de Lula mesmo, como que você vê essa viagem dele para lá? Veja, é uma viagem cheia de oportunidades, né? A China não é só o maior parceiro comercial do Brasil. A China é hoje o país com maior disponibilidade do mundo de crédito barato, de transferência tecnológica, de parcerias que vão render capacidade de aumento da complexidade produtiva, industrialização. A China, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, ela é um país que oferece com possibilidades de acordo comercial a instalação de fábricas com transferência tecnológica. Isso os Estados Unidos basicamente não fazem hoje mais no mundo. Então, é muito tranquilo, por exemplo, o Brasil conseguir estabelecer uma parceria com a China a partir de grandes obras de infraestrutura e conseguir trazer para o Brasil a fabricação de peças, de máquinas, de veículos sobre trilhos. Isso é possível de fazer. Então, acho que tem um papel estratégico para o Brasil, especialmente considerando que a gente tem vários gargalos na infraestrutura, na indústria, no desenvolvimento científico-técnico, e o exemplo dos vizinhos, né? Acabou que isso deu pouco debate no Brasil, mas a Bolívia, recentemente, fechou um acordo com a China para produzir baterias de lítio na Bolívia com tecnologia chinesa com transferência tecnológica. Então, a fábrica que vai produzir as baterias de lítio com lítio extraído da Bolívia vai ser instalada na própria Bolívia, numa joint venture, numa parceria ali, governo da Bolívia e governo chinês, e empresas chinesas, e a tecnologia vai ficar para os bolivianos. Esse é um tipo de parceria muito difícil de você arrancar, por exemplo, dos Estados Unidos ou da União Europeia. Então é uma parceria estratégica. Agora, ao mesmo tempo, me parece que falta um pouco de ousadia no Brasil. Acho que falta o Brasil, inclusive, ter um projeto interno de industrialização, de aumento da complexidade produtiva do país, de transformações estruturais que justifique com uma negociação em termos mais estratégicos com a China. Se a gente parar para pensar, países que têm uma importância muito menor do que o Brasil no cenário econômico e geopolítico, conseguiram parcerias com a China, por exemplo, o Irã. O Irã conseguiu fechar um acordo com os chineses que, em troca do fornecimento de petróleo bruto por 20 anos, o Irã arrancou um pacote de transferência tecnológica e investimento na indústria na casa dos bilhões e bilhões. Então, o Irã vai passar por um processo de industrialização significativa nos últimos anos. Então, se um país com economia muito mais débil, como a economia do Irã, consegue esse tipo de acordo, parece que a agenda brasileira até esse momento é muito tímida. A própria Argentina, inclusive, está num processo de se incorporar à nova rota da seda e de fechar parcerias estratégicas com chineses, que também vem conseguindo muito mais do que até agora se anunciou de agenda da diplomacia brasileira na China. Então, eu acho muito positivo, eu acho que o Brasil não deve se preocupar em ter relações abaladas com os Estados Unidos, pelo contrário. Agora, me parece uma agenda muito tímida. Sabe? Quando a gente analisa a relação da China com algumas economias muito mais frágeis e menos importantes que a brasileira, como a do Irã, da Etiópia, da Argentina, da própria Bolívia, né, com todo respeito à Bolívia, mas assim, a Bolívia não tem a dimensão econômica do Rio de Janeiro, sabe? Parece que a gente está pedindo muito pouco a quem pode oferecer
muito mais, considerando que nosso país é o país mais importante da América do Sul. Então, ter o Brasil com um aliado estratégico de altíssimo nível, com um intercâmbio comercial, diplomático, político crescente, é estratégico para o que a China pensa do seu papel no mundo. Então, a gente poderia conseguir muito mais da China. Fazendo uma referência histórica que o professor Vila gosta, o Getúlio Vargas conseguiu do Roosevelt, né, tudo que queria de estratégico para o país no contexto ali da Segunda Guerra Mundial. Acho que falta uma ousadia parecida desse governo Lula 3. Aproveitando, tem muitas mensagens já chegando aqui, inclusive agradecer a audiência de vocês, que realmente está muito boa, e deixem seu joinha aí para que mais pessoas consigam assistir a gente também, deixa seu like aí. E, Carla, aproveitando os 100, eu estou com 100 anos na cabeça, com 100 dias de governo Lula aí, nesse Lula 3, vamos até trazer informação das pesquisas, né, avaliação do governo. Então, a gente tem aqui 29% avaliam como ruim, 38% como ótimo e 30% regular ou bom. Se a gente vai comparar com o Lula 1, então, na época eram 10% ruim, 43% de ótimo ou bom e 40% de irregular. Como que essa avaliação chegou no governo? Então, Dani, uma coisa curiosa que há um certo conflito, né? O Lula, ele fala que ele não quer se pegar no passado, mas ele se pega o tempo inteiro, ele se compara o tempo inteiro com esse 2003. Mas aí você conversa com o pessoal no Congresso, por exemplo, e eles falam, olha, não existe mais aquele mundo de 2003 que o Lula queria, né? Então as coisas não funcionam bem assim. Por exemplo, vamos voltar atrás na privatização da Eletrobras. Não é assim que faz as coisas, né? A questão da autonomia do Banco Central. O Congresso, Pacheco e Lira, eles falaram, não, aqui não vai voltar. A autonomia do Banco Central foi votada. Não é porque você não gosta, não gostou e tem críticas que isso vai voltar atrás. Então tem essa comparação muito de o Lula 2003 e o Lula 2023, que ele tenta se dissociar e aí toda hora ele volta. Hoje, no discurso dele, dos 100 dias, ele fala muito de 2003, né? E aí uma das coisas que ele relata ali para os ministros, um certo incômodo, é que ele queria poder ter bandeiras novas, mas em 100 dias, gente, convenhamos, né? É muito pouco tempo para um governo mostrar realmente o que pode ainda fazer. E aí tem uma série de amarras. Então ele foi em bandeiras que ele tinha já em 2003, né? O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, outras coisas. Mas agora, por exemplo, uma das coisas que a gente até fez uma matéria esse fim de semana, uma das maiores angústias do Lula é que ele não quer, por exemplo, que o PAC, o novo PAC, chame novo PAC. Porque o PAC está carregado de vários estigmas que vêm dessa época. E aí eu estava falando com alguns ministros, eles falaram assim, olha, a gente está tentando, ele está pedindo criatividade, daí a gente estava brincando ali, né? Que é tipo o Itaquerão, que não queria que chamasse Itaquerão e chama Itaquerão, né? Então, o novo PAC, por mais que o Lula não queira uma bandeira nova, ele está angustiado, ele quer marcas novas. É novo PAC, entendeu? Porque demorou e não criaram nada. Então, assim, essa comparação, mesmo na pesquisa, né? Eu não lembro. Repete para mim os números, Dani, só para ver de aprovação em 2023. 2023, 38% ótimo, 29% ruim, 30% regular. E aí, 2003, 10% ruim, 43% de ótimo ou bom e 40% de regular. E até quando vamos jogar Bolsonaro aqui para ter uma ideia, um Bolsonaro, os 3 primeiros meses, 30% ruim ou péssimo, 32% ótimo ou bom, 33% regular. Então o Bolsonaro mantém ali a casa dos 30% nos quesitos, enquanto ali Lula está com 38% no começo. É um bom, digamos assim, pode ser considerado um bom começo, né? Das fontes com que eu conversei sobre isso, eles deram uma amenizada, ainda bem nessa toada. A gente está começando, tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa para ajeitar. Eles, das metas, né? Algumas coisas assim, é que daí, por exemplo, se a gente for analisar as metas, era criar o Ministério dos Povos Indígenas, cumpriu a meta. Enfim, tinha algumas metas que eram fáceis, digamos assim, né? E tem outras coisas que a gente vai ver. Eu acho que é uma pesquisa para ir acompanhando, porque aí a gente volta naquela máxima que o Lula também adora repetir, porque quando ele deixou o governo, a aprovação que ele tinha era muito alta. Será que ele vai conseguir repetir um governo que ele deixe, né? Ele falou hoje no discurso, quero deixar o governo dia 31 de dezembro de 2026, assim. Será? Então, assim, é um objetivo, é uma meta. Eu acho que nesse começo
É muito difícil, ainda tem o rescaldo da eleição, que foi uma eleição polarizada, então o eleitor do Lula ainda está ali, né, apoiando, de certa forma. Tem alguns que já não, mas acho que é diferente um pouco acho que é muito cedo para a gente avaliar ainda, sinceramente. É muito cedo, professor Vila? Você avalia assim também? Concordo. Eu acho que é muito cedo, mas é porque tem essa tradição dos 100 dias que vem lá do Franklin Roosevelt, né? Então, aí criou-se essa história no presidencialismo dos 100 dias. Eu também acho muito cedo, por várias razões também. E no caso do Lula 3 é muito mais complicado que o Lula 1, né? Se nós olharmos, o que ele chamava de herança maligna era benigna. Maligna é que ele recebeu agora, com a estrutura de Estado toda destruída, né? Uma situação econômica muito difícil, um cenário internacional muito mais complexo em 2023 do que em 2003, né? Com o partido, tem uma questão que eu tenho acentuado diariamente, onde eu participo, especialmente na CNN. Vocês devem ter assistido, não sei, o filme do João Moreira Salles, O Entre Atos. O Entre Atos é interessante, da campanha de 2002, quando você olha o entorno do Lula. Você tem lá o Zé Dirceu, tem o Gilberto Carvalho, tem o Buchiquem, Palocci, etc. Né? Todos aqueles, nenhum deles está agora com Lula, por várias razões, ou porque faleceram, ou porque alguns saíram do partido, outros tiveram problemas judiciais, etc, etc. O Lula não tem ninguém mais à altura dele, porque aqueles de 2002 estavam quando o PT foi criado em 1980, aqui no Colégio Sion, na Rua Maranhão, em Higienópolis, né? Ou seja, eram pessoas, por exemplo, que tinham suas histórias, cada um as suas histórias próprias, o Zé Dirceu do ME, o outro da SEBS, as comunidades eclesiais de base, outro, e tinha as várias origens, outros do mundo universitário, etc. Agora não, agora é o Lula e o Lula, porque quando ele olha ao lado, não tem ninguém à sua altura. É com todo o respeito, evidentemente, não vamos agora falar que é sexismo, que no Brasil é... A senhora Gleisi Hoffmann, não, evidentemente, em outras épocas, ela não passava nem na calçada, em frente à convenção do PT, né? Hoje ele é presidente do partido e não é de hoje, faz tempo. Quem que vai olhar ali no entorno? Não tem ninguém daquela época. Então, quando você vê o filme, é interessante porque tem o bate-papo sobre várias razões, sobre isso, sobre aquilo, e você vê a campanha, e o João Moreira Salles é um tremendo cineasta, né? Aí você vê o que era o PT. Hoje o Lula não tem ninguém. Então, além disso, 580 dias presos, ninguém saiu mesmo. Especialmente quando o processo é anulado, né? Você teve câncer. Ter câncer não é fácil. Morre a sua esposa, o seu neto, o seu irmão, você, né? Aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. Então, tem as questões de ordem também pessoal. Hoje eu fiquei observando, não vou fazer uma análise do jeito, mas eu fiquei observando o rosto, de como é que ele estava falando. Ele estava melhor. Eu vi que fisicamente ele estava melhor do que das últimas vezes. Essa paradinha que ele deu de alguns dias, acho que fez bem também para ele. Então, eu acho que é um momento histórico totalmente diferente. E, por fim, 2003, ele elegeu João Paulo Cunha presidente da Câmara. 2003. Em 2023, ele teve de engolir Arthur Lira e votaram no Arthur Lira. Em suma, então você tem uma outra relação com o Congresso, a questão econômica está muito mais complicada, o país tem uma tensão social que não tinha naquela época, o mundo era muito diferente, ele está diferente, o partido está diferente, e ele está muito ansioso. Eu entendo a ansiedade, ele quer fazer rápido as coisas, mas, infelizmente, o tempo da economia não é o tempo da política, né? Então, ele vai ter de tentar aproximar uma coisa da outra, e não é fácil. Mas eu acho que passa por duas razões. Uma, o sucesso da visita à China, se for um sucesso. E segundo, passar o arcabouço fiscal. Caso isso ocorra, eu acho que aí ele vai estar numa situação política um pouco mais favorável. E a gente vê isso até pelos termômetros com relação à avaliação de Haddad, né? Como está mudando também, né? Como Haddad está caindo nas graças ali, está sendo mais palatável ao próprio mercado. Jones, também quero te ouvir sobre essa avaliação dos 100 dias de governo, mas fazendo uma contraposição aqui com relação
ao governo de São Paulo. A gente vai olhar, por exemplo, o governo Tarcísio está com 44% de aprovação nesses 3 primeiros meses da gestão dele. E é um momento, esse feriado, fui aqui no centro de São Paulo, estive com as pessoas em situação de rua, os vídeos que rondam a internet aí mostrando a Cracolândia, o desespero, a crise humanitária que se tem aqui no centro de São Paulo, é impressionante como que a gente vê, como que isso não abala ali também a própria avaliação do governo quando está com 44% de aprovação. Claro que tem também a questão da prefeitura. Então, eu acho que o governo Lula, a gente tem que avaliar ele em 3 tempos. Enquanto um governo que dá respostas ao presente, é um governo que está indo bem por um motivo bem simples, né? Ele parou a destruição fascista do Brasil. O governo Bolsonaro, Paulo Guedes / militares, apresentava um projeto que eu chamo de liberal fascista, que estava objetivamente promovendo a destruição do país. Destruição de políticas públicas, a destruição de fundamentos civilizatórios, a destruição de povos indígenas, destruição de povos quilombolas, a destruição de biomas do país, e o governo Lula conseguiu dar uma parada em tudo isso. Então a gente tem um governo agora que não quer matar todos os indígenas do país. A gente tem um governo que sabe que é importante manter a floresta amazônica de pé. A gente tem um governo que estimula a vacinação. A gente tem um governo que não quer impedir o IBGE ou as universidades públicas de funcionarem. Então, isso é um avanço civilizatório. Nesse sentido, o governo Lula vem cumprindo bem o papel. Eu acho que até hoje é uma posição irresponsável na grande mídia de querer igualar Lula e Bolsonaro. Eu sou comunista, não votei em Lula no primeiro turno, votei em Lula apenas no segundo turno, por entender uma diferença básica. Lula é um democrata, é um conciliador, considero Lula, inclusive, um liberal de esquerda. Não acho que Lula seja uma figura de esquerda, é uma figura do campo liberal, mas ele é um democrata, diferente do Bolsonaro. Agora, existem 2 problemas. Existe um problema do governo Lula para o futuro e a resposta que o governo Lula dá ao passado é mais imediato. Aí eu vou tomar a liberdade de discordar da minha companheira de bancada, Carla. Veja, a privatização da Eletrobras tem que ser revista para ontem, porque foi uma privatização ilegal, obscura, numa negociata em que a estatal foi vendida abaixo do seu valor e avaliada por uma consultoria que está envolvida no escândalo das lojas americanas, num processo totalmente sem transparência, que lesa o patrimônio público brasileiro. Então, o presidente Lula deveria, no primeiro dia de governo, ter anunciado uma auditoria sobre a privatização da Eletrobras e começado a rever esse contrato, e o governo pode e deve fazer isso. Nada é mais comum na história republicana do mundo do que rever um contrato de privatização que se considera lesivo ao interesse público, assim como a autonomia do Banco Central. Veja, a autonomia do Banco Central, ela criou um poder rebelde à República Brasileira, né? O Campos Neto, ele se comporta como um ditador, um déspota que não foi eleito pelo voto direto e que representa interesses que não são interesses da maioria do povo brasileiro. Veja, a gente tem a maior taxa de juros do mundo, numa economia que está desacelerando, numa inflação que não é inflação de demanda, é inflação de custo. Então, assim, atirar com a taxa de juros não controla a inflação, a não ser que você jogue propositalmente a economia numa recessão. Aí, realmente, numa recessão em que ninguém tem emprego, ninguém compra, ninguém come, tendencialmente os preços não vão subir. Então, Lula tem, sim, porque ele prometeu isso em campanha, que dá resposta ao que foi feito no Brasil do governo Temer para cá. Lula prometeu rever o PPI, a Política de Paridade Internacional, e renacionalizar o preço dos combustíveis no Brasil. Isso ainda não foi feito. Lula prometeu rever as privatizações. Lula prometeu rever a contra-reforma trabalhista, que precarizou as relações de trabalho no Brasil e que é responsável direta pela explosão de casos de trabalho análogo à escravidão que a gente está vendo. Então, até agora, nada foi encaminhado. E a nível de futuro, a equipe econômica do governo Lula encaminha uma perspectiva de projeto que vai ser uma tragédia, que vai fazer com que o governo Lula, se tudo caminhar como está, seja pessimamente avaliado, porque, de maneira bem rápida e telegráfica, a proposta do novo arcabouço fiscal, apresentado pelo ministro Fernando Haddad, se aprovada como está, no melhor dos cenários, o gasto público cresce no máximo 2,5% do PIB ao ano. Isso é um nível de crescimento de gasto público menor que o primeiro e o segundo governo Lula, que o governo Dilma e até que o governo FHC. Então a gente vive uma depressão orçamentária de 2015 para cá, com déficits
de políticas públicas cada vez mais pronunciados, com mazelas sociais cada vez maiores que demandam mais investimento público. A gente tem o menor índice de investimento público desde 1947, desde o governo Eurico Gaspar Dutra, e se esse novo arcabouço fiscal for aprovado, as promessas do Lula não vão sair do papel, porque simplesmente não vai ter orçamento público, porque um crescimento no limite máximo de 2,5% da despesa pública ao ano dá no acumulado de 4 anos 10% de crescimento do PIB de gasto público. Isso não vai dar para cumprir as promessas que o Lula fez a rodo durante a campanha, considerando que, repito, durante o primeiro período Lula de governo, a média de crescimento do gasto público foi 5,2% ao ano. Percebe? Então, assim, como é que ele vai fazer mais gastando menos? Isso não cola. Se essa política econômica do ministro Fernando Haddad, que é uma política econômica liberal, que mantém os princípios básicos do teto de gastos do Michel Temer, se ela se manter, o governo Lula termina com a popularidade lá embaixo, sem nenhuma capacidade de fazer o sucessor ou até se reeleger, se Lula pensa em se candidatar novamente, facilitando a vida de figuras como o Tarcísio, né? Porque o Tarcísio está nadando muito bem, porque tem uma cobertura do chamado mercado financeiro e da grande mídia, porque representa uma agenda de política econômica privatista, e também conseguiu soldar em torno de si, no governo de São Paulo, uma poderosa máquina partidária comandada pelo Gilberto Kassab, que se tem uma coisa que ele sabe fazer, é soldar um bloco de governo muito amplo, que está dando muita tranquilidade para ele governar inclusive com baixa oposição, tanto institucional como até esse momento oposição de rua. E, para concluir, desculpa, estou falando demais, mas o episódio da Cracolândia, eu acho que isso não afetou negativamente a popularidade do Tarcísio, primeiro porque foi recente, né? Aconteceu agora. Segundo, eu acho que isso cai muito na conta da administração municipal, que ninguém sabe quem é, né? 63% dos habitantes da cidade de São Paulo não sabem o nome do prefeito. Então acaba que isso cai muito mais na conta da prefeitura do que do governo do estado. Carla, quer falar, Carla? Que eu acho que eu entendi ali o que você estava falando, né, no sentido. Pode falar. Não, só fazer um adendo, porque eu não dei a minha opinião sobre a questão da privatização da Eletrobras, não. Eu dei uma informação de que no Congresso, tanto o presidente Pacheco quanto o presidente Lira já deixaram isso muito claro para todos os integrantes do governo, para os líderes da base, de que esses temas não vão retroceder. A autonomia do Banco Central é outra, que eles consideram uma matéria aprovada pelo Congresso, que pode até ser em algum momento ser aperfeiçoada, mas agora ser revista, não há espaço num Congresso, que aí a gente sabe, o Lula vai precisar dele. E aí, só falando que o Jones está colocando aí, se o governo Lula aprovar ou não, o arcabouço vai terminar com popularidade, mas o que o governo quer é aprovar o arcabouço fiscal. E aí, para isso, vai precisar dessa composição do Congresso. Então, há brigas que o presidente Lula, que sabe como ninguém tratar com os congressistas, que ele não vai cobrar. Eu imagino que daí, sim, várias dessas promessas de campanha que você colocou aí, ele não vai, de fato, mesmo cumprir. Mas, Daniel, não sou sua base ainda, né? Pode ir, Jones, tranquilo. Não, só um ponto rápido, é porque, veja, o governo Lula, ele fez um acordo com o Arthur Lira para liberar o equivalente ao que no passado se chamava de emendas do relator, né? As RP9. Então, o Arthur Lira tem um orçamento hoje na mão, que inclusive foi liberado para garantir a aprovação do novo arcabouço fiscal, que faz com que, se o governo corta essa verba de dinheiro, porque assim, as emendas do relator mudaram por causa da decisão do STF, tem muito mais transparência, por aí vai. Na prática, inclusive, dá para se dizer que é outra coisa, mas continua dependendo de liberação de verba do governo federal. A partir do momento que se ameaça fechar a torneira de dinheiro do Arthur Lira, ele consegue tranquilamente reconsiderar, votar várias coisas. Afora isso, o governo Lula vem manejando a questão, por exemplo, do Banco Central, de maneira em que, na prática, ele não quer uma mudança, né? Ele faz uma pressão, como é que eu posso dizer, um teatro público, mas, por exemplo, o governo Lula tem maioria no Conselho Monetário Nacional, que muda a meta de inflação. O governo Lula até agora não só não mudou isso, com uma declaração do próprio Fernando Haddad, da Simone Tebet, que isso não está na agenda do governo mudar, não passa pelo Congresso, é uma canetada, e também na lei de autonomia do Banco Central, é faculdade do presidente da República solicitar a demissão do Campos Neto. Claro, a decisão em última instância fica no Senado, mas aí você tem um impasse institucional que potencializa o conflito e o debate público sobre o tema. Então, o presidente Lula até agora também não usou a caneta
com o Congresso, e aí há-se uma promessa de que, com o novo arcabouço fiscal aprovado, o Banco Central pode reduzir a taxa de juros. Mas o próprio Campos Neto declarou na semana passada que não existe uma ligação direta entre o fiscal e o monetário, e a aprovação do novo arcabouço fiscal pode não reduzir a taxa de juros. Ou seja, você vai ter um governo com investimento público deprimido, porque o teto para o investimento público com o novo arcabouço é 2,5% do PIB, no melhor dos cenários, com a taxa de juros nas alturas, que vai acarretar, com essa taxa de juros Selic a 13,75%, isso tem como consequência o governo pagar de juros da dívida pública esse ano 700 bilhões de reais. Bilhões, com B de bola. Então, o próprio resultado fiscal buscado pelo governo Lula não vai se concretizar com esse nível de despesa financeira. Então, assim, se o governo Lula não muda a rota, ele entrega um novo arcabouço fiscal em troca de encher o Arthur Lira de dinheiro e fica inviabilizado do ponto de vista econômico, porque a expectativa de crescimento econômico esse ano é menos de 1%. Na prática, a gente tem risco de terminar o ano numa recessão técnica. Agora, como que se governa, até professor Vila, peço sua ajuda aqui, no nosso país, esse presidencialismo de coalizão, que precisa do Congresso, que aí o que se tem, a gente viu nos últimos mandatos, tanto de Lula, Dilma, o impeachment de Dilma é uma prova disso, Bolsonaro refém do Centrão, que precisa do Congresso, precisa das suas artimanhas questionáveis, que seja como orçamento secreto. Como governar sem o Congresso, nesse presidencialismo de coalizão que a gente tem? Só se for uma ditadura. A grande que eu não quero uma ditadura, e o conceito do Sérgio Abranches é perfeito. Era um artigo que virou até um livro, coincidentemente estou com um livro até aqui, e que é uma análise bastante interessante. Tem de ver o seguinte: eu vivi a ditadura militar faz tempo, era estudante, fui da diretoria do DCE Livre da PUC, foi o segundo DCE Livre, primeiro foi da USP, segundo da PUC, nessa época eu não fazia história, fazia economia, e eu sei o que aconteceu com meus amigos, né, com meus companheiros, e sei o que aconteceu na noite de 22 de setembro de 77, quando a PUC foi invadida. Então, nós temos de valorizar muito a democracia e a convivência de contrários, e saber que a convivência de contrários obriga a ouvir o outro, a debater, a apresentar sua proposta na eleição, e ganha quem consegue melhor convencer os eleitores. Se o Congresso hoje é assim, é porque foram mais competentes no processo eleitoral, por uma série de razões, que é difícil expô-las aqui, o setor que estava mais à direita da direita, né? Que eu não considero, por exemplo, com todo o respeito ao Jones, um conceito liberal fascista, porque liberalismo é uma coisa e fascismo é outra, não há, no sentido teórico, né? Então, a questão que se coloca aqui hoje é necessário negociar de forma republicana com o presidente da Câmara dos Deputados, porque no Senado a situação é mais tranquila para o governo. Se ele foi obrigado, o PT, a votar no Arthur Lira, porque não havia alternativa. Se você constrói uma chapa contrária, não só se seria derrotado, fragorosamente, inclusive, provavelmente, como se eu já queria, de antemão, já ia construir um adversário. E não é o momento de fragilização, tanto que tinha ocorrido no dia 8 de janeiro. Nós estamos esquecendo do que ocorreu no dia 8 de janeiro, que não há, na história da redemocratização, desde 1985 para cá, especialmente desde a promulgação da Constituição de 88, nunca aconteceu aquilo. Ou seja, atacar até a sede dos três poderes, tudo que nós assistimos, ou seja, mostrava que a democracia estava extremamente fragilizada. Bater de frente o Executivo Federal com o Congresso Nacional, em especial com a Câmara dos Deputados, levaria ou levará a uma crise que não interessa a ninguém, ou seja, vai inviabilizar o governo, mesmo em relação ao Banco Central. Há um problema sério. Efetivamente, o senhor Campos Neto acha, eu já disse, inclusive publicamente, que ele é um quarto poder, né? Tem o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e ele. Não é assim. Temos de enfrentar, é necessário o governo enfrente essa questão. Agora, você pedir, e pode, pela Constituição, o impedimento do Campos Neto ao Senado Federal, isso vai criar uma crise dos diabos. A questão da inflação, se você for mexer na meta da inflação, eu, por exemplo, não tenho nenhuma simpatia para o tal de mercado. Eu sempre brincava
Quem é o mercado? Nunca me apresentaram se é gordo ou magro, alto ou baixo, qual é a sua idade e tal. Você brincava com isso. O mercado é um ser que não se materializa. E o pessoal começou a substituir por Faria Lima, né? E aí o pessoal da Faria Lima faz isso, faz aquilo. Mas tem questões que no campo econômico a gente não pode esquecer. Eu acho que a inflação nossa ela é muito baixa. Mexer um ponto da inflação, se isso possibilita crescer mais 0,3, 0,4 do PIB, muito que bem, não há nenhum problema. Eu acho que o PIB deve crescer entre 1 a 1,5 esse ano, e por razões que independem do governo, mas vêm do governo anterior, e tem condições do ano que vem de crescer 2,5 a 3. E se isso ocorrer, é fundamental, porque o extremismo político tem uma relação inversa com o crescimento econômico. O extremismo só cresce quando há crise econômica. Quando melhora a economia, o extremismo, historicamente, vai lá para baixo. Como é que o fascismo chegou ao poder na Itália, depois da Primeira Guerra Mundial? No meio de uma crise econômica dos diabos. Como é que o Hitler chegou ao poder na Alemanha? No meio de uma crise terrível, oriunda da crise de 1929. Aonde há prosperidade econômica, o extremismo tem muita dificuldade de se construir como alternativa política, né? E no caso do Bolsonaro, isso fica muito claro. E para concluir, sei que essa é uma questão bem longa, o governo Lula tem de buscar, e ele tem dificuldades, porque não tem quadros. A grande questão, voltamos ao filme, não só não tem os conselheiros, vamos chamar assim, como o partido, em termos de liderança, é um partido muito fragilizado na liderança, tanto na liderança na Câmara dos Deputados, como no Senado, como diferente do que foi em certo momento da sua história, quando tinha quadros que tinham história política, sindical, na luta armada, nas comunidades eclesiais de base, no movimento estudantil, no antigo MDB, que teve um papel histórico importantíssimo, os autênticos do MDB. Então, tudo isso não tem agora. Então é muito difícil, ele fica angustiado, mas a angústia não vai resolver o problema, tanto que ele vai ter de negociar, e eu acho que se ele souber negociar de forma republicana, eu sei que não é fácil com o Arthur Lira, e aí vai precisar negociar para aprovar o arcabouço fiscal, que é vital, né? É vital para o país. Caso contrário, se não for aprovado o arcabouço fiscal, a tendência é ter um crescimento do PIB inferior ao crescimento demográfico, que deve ser 0,8, 0,7. Em suma, vai ser uma tragédia. Então, tem de negociar e saber que democracia é conviver com os contrários. Eu tenho discordância do Arthur Lira, como de uma série de deputados, senadores, amigos, etc., colegas, etc. Mas democracia é a convivência de contrário e saber o que é possível. Se a gente, muitas vezes, e olha o que aconteceu no Chile, hein? Não teria um paralelo com o Brasil, mas eu quero só lembrar o caso do Salvador Allende. O Fidel Castro foi lá no Chile e não ia embora. Encheu, ficou um mês. Você imagina um sujeito visitar um país, um chefe de Estado, ficar um mês fazendo discurso, e algo que ele adorava era fazer discurso de 12, 14 horas. Economia ele não entendia nada, mas discurso era com ele. Então, você criou uma tensão política, foi radicalizando o processo com o MIR, etc., e deu no que deu. Deu no 11 de setembro de 73. Então, nós temos agora de entender um momento difícil que o país vive, que a democracia vive e que o governo vive. Eu acho que isso não significa dar carta branca. O Lula pode fazer o que quiser, mas ele tem habilidade, da época do sindicato, porque eu conheço o Lula desde 77, faz muito tempo, quando ele tinha bigode, de buscar uma articulação política para ver se, com essa articulação política, ele consegue aprovar medidas fundamentais para que o Brasil volte a crescer. Voltar a crescer é a tarefa indispensável, sine qua non, do governo Lula. E ele quer ter pressa. E não é fácil ter pressa num quadro nacional adverso e internacional muito complicado. Ô Carla, a analista Renata Agostinho trouxe uma informação que até é bem curiosa da gente analisar aqui, que amigos de Campos Neto estão tentando convencê-lo, ou estão defendendo até publicamente, como Rubem Novaes, que foi presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro, que ele deixe a presidência, que ele renuncie à presidência do Banco Central. Como que você vê isso? Olha, eu não sei, essa informação é nova para mim, porque na semana passada, pelo que eu apurava no entorno, não havia nenhum tipo de disposição nesse sentido. Eu acho que
pode até haver um convencimento de pessoas próximas a ele, mas eu não sei. Porque aí, pegando um pouco do que o Vila falou e um pouco do que o Jones falou, o próprio Lula disse hoje que ele sabe que ele vai encontrar resistência, né, nessas questões econômicas da sua base, mas ele vai ter que aprovar. Ele falou uma hora assim na reunião hoje. Tem deputados aqui que vêm reclamar do arcabouço, eles são feitos, eu ouço, mas eu não vou levar adiante. Eles sabem disso. A base do Lula, ele deixa a base também falar, a Glaze falar e tal, e vai jogando com Haddad, com Lira e com outras coisas, porque aí, de novo, eu também concordo com o Vila de que esse mercado, essa entidade maluca que tem toda essa pressão em relação às contas públicas. Agora, eu não acreditaria numa saída do Campos Neto agora. Pode ser que eu seja surpreendida, mas não vejo, até porque lá atrás, quando as críticas foram mais pesadas e que existia ali uma desconfiança de fato que ele era alguém agindo em nome do Bolsonaro, e uma desconfiança mesmo, ele chamou a Simone Tebet e o Haddad para um longo almoço, e o relato dos três lados ali foi de que naquele almoço todo mundo sentou à mesa e, não, vamos cada um trabalhar no seu quadrado pelo país. E ali parece que se criou ali naquela relação que é justamente o CMNE que o Jones colocou, que é a Fazenda, Planejamento e o Banco Central. Ali nessa conversa, eles tentaram criar um clima um pouco mais amistoso. Então, não sei. Acho difícil, mas você sabe muito bem como as coisas funcionam aqui em Brasília, né? Começa uma fumacinha aqui, depois vira um fogo, e aí a gente nunca sabe, às vezes a gente e acontece. Então, assim, nesse momento eu não tenho essa informação, e acho difícil, mas é aquela coisa, não põe minha mão no fogo, não duvido. Só sei que se o Lula canetasse do lado do Pacheco, sei que já disse para vários interlocutores dele ali que não tem a intenção de levar isso adiante. Como não tinha na época do Bolsonaro, quando vinham falar de impeachment de ministro do Supremo, entendeu? Aí tem coisas que é a deliberação do presidente do Senado, e o Pacheco, apesar de ser um aliado mais afável e mais discreto, aquele tipo que o pessoal gosta de falar mineiro e tudo mais, nesse caso específico ele já falou aí para vários interlocutores de que ele não apoiaria uma coisa nesse sentido. Então, o Campos Neto acaba sabendo que tem um apoio ali do Pacheco. Não sei se abriria a mão, não, Dani. E parece também bem estratégico, né, no sentido de lavar as mãos. Então eu saio, então mostra, olha só, vai ficar desse jeito, a culpa é do PT, né, nesse sentido. A culpa é do Lula que está aí fazendo toda essa estratégia econômica, com esse arcabouço, enfim, a taxa de juros, a pressão em cima dela. Então, sai Campos Neto, é o que me parece, né? Sai Campos Neto, e aí vamos mostrar como é que as coisas de fato funcionam para que ele não fique com a carga ali nas costas. Até chegar uma pergunta aqui para você, Jones, justamente no sentido de do Rafael Xavier, qual a alternativa ao arcabouço fiscal do Haddad? Como resolver as finanças públicas sem contar com o crescimento do país, das receitas, coisas que não sabemos se haverá? E, eu tenho que ser curtinho, porque a gente está acabando já. Não, de maneira bem telegráfica. E só comentando essa notícia, eu não acho que o Campos Neto vai sair, o que é uma pena, que é um mal para o Brasil, porque, veja, não tem como o Brasil crescer com essa taxa de juros. Lembrando que uma taxa Selic de 13,75 significa juros reais ao ano de 8%. É a maior taxa de juros do mundo. O Brasil tem a maior taxa de juros há mais de 40 anos. A maior taxa de juros do mundo há mais de 40 anos. Com essa taxa Selic fala da remuneração de uma parte dos títulos da dívida pública. Com essa taxa Selic, o Estado brasileiro, a União, vai pagar em juros da dívida pública, esse ano, 700 bilhões. Sabe? Só para vocês terem uma ideia, Pernambuco, meu estado, tem 10 milhões de habitantes, o orçamento total é 44 bilhões. A gente está falando de muito mais do que o orçamento de um estado de 10 milhões de habitantes. Então, assim, não tem como ter crescimento econômico e geração de emprego com essa taxa de juros. E no lugar do arcabouço fiscal do Haddad, o que a gente precisaria é de uma regra fiscal que não restrinja o investimento público e que condicione o investimento público a critérios de eficiência e de alcançar metas. Que metas? Metas de fim do analfabetismo, universalização do saneamento básico e do acesso à água potável, universalização do acesso ao ensino superior, recomposição do financiamento do SUS, política fiscal
aliás, uma regra fiscal que restringe o gasto público era uma coisa que não existia na maioria dos países do mundo até os anos 70. Isso veio com a onda neoliberal. Então, veja, a partir dos anos 70, e particularmente na década de 80, é que passou a ser uma tendência em vários países capitalistas do mundo estabelecer uma regra fiscal que limita e restringe o gasto público. O que a gente precisa é de mais investimento público. Lembrando, com essa regra fiscal do Haddad, o máximo que se pode chegar, no melhor dos cenários, é 2,5% de aumento do gasto público frente ao ano anterior. Isso é muito pouco, especialmente para um país que vive desde 2015 uma depressão do investimento público e um aumento dos problemas históricos do país. Não tem como ter sucesso econômico, não tem como ter crescimento econômico com uma taxa tão baixa de investimento público. Lembrando, o primeiro período do Lula teve uma taxa de investimento público acima de 5% de aumento do gasto público do PIB, percebe? Então, assim, o que fazer? O que fazer é debater uma política fiscal que atenda a metas e planejamentos sociais. O jornalista Antônio Martins soltou uma análise muito boa no site Outras Palavras, né? O nome do texto é Onde Haddad Errou, em que ele faz um debate sobre os erros do novo arcabouço fiscal e o que devemos defender, né, enquanto esquerda, enquanto perspectiva da classe trabalhadora. A gente tem um debate muito amplo para fazer sobre isso, inclusive me coloca à disposição do My News para voltar e a gente debater exclusivamente o novo arcabouço fiscal, que eu acho um debate muito fundamental, é um debate sobre o futuro do país e que está sendo feito a poucas mãos, né? Está muito a cargo do mercado, está muito a cargo de economistas que são representantes, inclusive de fundos de investimento, de bancos e por aí vai, e as poucas vozes dissonantes desse consenso, como o André Lara Rezende, acabam não sendo ouvidas como deveriam. Por fim, só para concluir de verdade, não quero fazer disso um debate conceitual, mas veja, liberalismo e fascismo historicamente andam colados. Eles são antagônicos no plano das ideias. Recentemente no Brasil foi publicado o livro Os Camisas Negras e a Esquerda Radical, do historiador estadunidense Michael Parenti, que ele faz esse debate, e também no Brasil foi publicado o livro Austeridade, História da Ideia Perigosa, do cientista político escocês Mark Bleffer, que mostra que no movimento concreto da história, nazismo, fascismo e liberalismo andam colados. Então eu recomendo para o nosso público a lida desses livros e fazendo uma polêmica, uma discordância fraterna com o professor Vila, porque só no plano extremamente teórico é que liberalismo e fascismo estão separados. Na prática histórica, porque vale lembrar que, inclusive no caso brasileiro, o Paulo Guedes, o homem do mercado, do liberalismo, foi o fiador do governo Bolsonaro, que justificou vários apoios que ele teve em 2018. O que se formou ali foi um movimento entre liberais e fascistas, que formou um governo liberal-fascista unido pelo lavajatismo e pelo Partido Fardado, que deu no que deu, a propósito. E para concluir de verdade sobre o Chile, o golpe não foi responsabilidade nem do Fidel Castro, nem do Mir. Né? Deixo como recomendação também para os nossos telespectadores o livro A Fórmula do Caos, do Alberto Muniz Bandeira, que faz um debate sobre a derrubada do Salvador Allende no Chile, que mostra desde o momento que o Allende foi eleito, o governo dos Estados Unidos já tramava para derrubar o seu governo. Mas só uma observação muito rápida, eu sei, e é muito bom conversar também com o Jones, com a Carla, com o Daniel. Se você pegar qualquer clássico do liberalismo do século XIX, vamos pegar o Stuart Mill, e aí você vai comparar o Stuart Mill com Mussolini, por exemplo, não dá jogo. E além disso, nazismo é uma coisa e fascismo é outra. Nós muitas vezes fazemos uma associação como se fosse a mesma coisa e não é, né? Tanto que nós temos instituições ainda fascistas aqui no Brasil, né? Que muitas vezes não tem na Itália, que nós estamos chegando agora ao dia da libertação, dia 25 de abril, que é aniversário, feriado, que também é diferente. Fascismo é uma coisa, nazismo é outra e liberalismo é outra. Não é possível pegar o Stuart Mill, jogar no mesmo saco que o Benito Mussolini e chamar o Adolfo, o nosso amigo Hitler, entre aspas, o amigo, e jogar e falar que eles são iguais. Não, né? O liberalismo não faz campo de concentração,
né? O liberalismo não tem o arianismo, entre outras coisas, aquelas organizações de massa, a repressão, a relação com o grande capital, e inclusive tem agora aqui o Bilionários Nazistas, né? Um belo livro que saiu esses dias aqui no Brasil, faz pouco tempo, questão de um mês, do holandês, do David de Jong. Aí você vê, eles são liberais, esses empresários, todos esses grandes grupos alemães, todos, quase sem exceção, todos estavam aliados ao nazismo e tiveram trabalho escravo. 12 milhões de trabalhadores escravos foram levados para a Alemanha, né, da Europa Oriental. Então, mas eu sei que essa é uma discussão longa, é boa, muito boa essa troca de ideias com a Carla, com o Jones, com o Daniel, é bacana, e é legal ter, eu acho que essa é a essência que a gente precisa ter no Brasil, é debater ideias, debater política de alto nível e olhar a realidade concreta e cada um convence, né? Porque política, a gente tem que lembrar também, desde Atenas, é convencimento, né? Perfeito. Gente, muito obrigado. É isso que a gente quer sempre aqui no Segunda Chamada, no My News, essa pluralidade de ideias, que a gente troque com respeito, que é isso, de fato, que a gente mais precisa aqui. Acompanhe Carla Araújo sempre no UOL, lá, as matérias dela, as análises dos bastidores. Jones e o professor Marco Villa também, tem canal aqui no YouTube, então prestigiem lá os canais deles também, nas redes sociais. Agradeço imensamente a vocês por terem participado hoje aqui no Segunda Chamada e até uma próxima. Quero todos de volta. Obrigada, passou rápido. Até. Rapidinho. Tchau, gente. Tchau.